Rafael, tu não é um piloto prestando serviço para um cliente, tu é o teu próprio cliente. Quando o produtor entra no cockpit do avião, o que muda na cabeça dele? Acho que muda o tamanho da responsabilidade, né? Que aí não é só piloto, né? Daí tem que fazer tudo aquilo dar certo, né? Mas, eu acho que essa visão de qualidade que tem que ter, independente, né? Se você for pensar, tô fazendo para mim ou tô fazendo para alguém, sempre tentei fazer da melhor forma, né? Eu acho que para mim assim é uma satisfação de poder estar fazendo o que eu gosto e tentar entregar uma qualidade e vendo nisso também um bom rendimento e ver que dá certo, né? Então, assim, foi algo que a gente começou agora há pouco tempo e vem tentando melhorar, né? Mas já dá para perceber resultados, dá para ver que realmente funciona, né? Quando o avião é teu, a lavoura é tua, o resultado volta direto para tua operação. O acerto, com certeza, é muito mais gostoso. Mas o erro, ele pesa muito mais. Acho que pesa. Não tive problemas, assim, nada grave. Eu acredito, assim, que não teve nada que eu lembre, né? Mas com certeza, acho que independente se fosse para um terceiro também esse serviço, né? O comprometimento que a gente tende a fazer dar certo, né? Fica aquele negócio, o que será que eu fiz de errado, né? Fica se perguntando, será que foi algum problema, vazão, altura, se caso fosse acontecer, né? Acho que é isso, não... Fica assim vou tentar fazer melhor, né? Vamos buscar melhorar. Esse tentar fazer melhor te torna, consequentemente, um piloto melhor? Acredito que sim, né? Principalmente como nós estávamos falando da questão... Hoje, além de estar como piloto, né? Eu tenho a hora que eu tô lá como piloto e fora isso tem toda a gestão, né? Então eu tenho realmente o quanto custa isso. Então, com certeza tem que parar para melhorar, para buscar ser mais assertivo. Não dá mais para errar, a margem é realmente apertada, tem que buscar entregar o melhor possível, né? O fato de o avião ser próprio, ele te deu mais liberdade ou te deu mais responsabilidade? Mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Antes era mais fácil. O meu serviço era voar, né? Era sentar lá dentro e tentar fazer o melhor que fosse do trabalho. Não tinha tantas outras responsabilidades, né? Hoje não, né? Hoje tem que pensar do abastecimento, da manutenção, da qualidade, tudo. Depois que tu conheceu a atividade por dentro, tu passou a enxergar o piloto agrícola como uma profissão de elite? A gente vai aprendendo, né? Com o passar do tempo. Talvez nem tanto quando conheci, né? Que talvez tenha sido ali na parte que eu fui auxiliar, né? Mas assim, passando depois uma primeira safra e começando a entender, sentindo na pele mesmo aquilo assim, de acordar cedo, de estar lá, de aproveitar os melhores momentos. Tinha dias que fazia uma carga horária um pouquinho maior, desde que tivesse umas condições boas, né? Então aí depois a gente acaba vendo o tamanho do compromisso, né? Daí chegava lá, tanto de produto, 7, 8 produtos aqui, tem que fazer, dar certo lá, né? Então fica assim aquele compromisso, né? De tem que dar certo, né? Tem que caprichar, tem que fazer funcionar. Tu acha que a profissão piloto agrícola é uma profissão subestimada no Brasil hoje? Acredito que sim. Que tem um pouco... Acho que a visão, né? De como é visto o piloto agrícola hoje a gente tem que conseguir levar mais informação. Não é tão difícil chegar lá, claro, tem um estudo, tem tudo, mas tem possibilidade e mostrar que o piloto agrícola é um profissional como um outro, não é porque tá lá voando lá numa lavoura, numa fazenda, tem toda uma carga de responsabilidade. Na tua visão, o piloto agrícola de hoje precisa ser mais completo do que 10 anos atrás, quando tu entrou na profissão? Eu acredito que não que tenha que ser mais completo do que era
há 10 anos atrás, né? Eu acho que essa questão de qualidade, de conhecimento, o mercado sempre buscou, né? Talvez não era tão divulgado, não era tão necessário quanto é hoje, não era tão, como é que eu digo, é exigido de empresas, de produtores, de usinas, que é muito o foco da aviação agrícola, não era talvez tanto exigido essa qualidade. Mas eu acredito que a questão da entrega de qualidade sempre foi um compromisso. Hoje sim, se fala muito mais em tecnologia, se fala muito mais em ganho de produção, em rentabilidade, em assertividade, né? Então eu acredito que hoje o piloto tem que buscar, assim, cada vez mais se tecnificando, estudando. Como nós vinha falando a questão do GPS, a cada pouquinho tem uma atualização, tem uma coisa nova. Então, talvez para certas pessoas, não piloto, mas nós pessoas, às vezes temos uma resistência em ver algo novo, né? Tem algo que talvez está cômodo, né? E talvez essa questão das aplicações do GPS seja, não, estou fazendo, está dando certo, né? Então, de repente, buscar mais, né? Buscar para conhecer. Conhece, tenta, né? Talvez tenha alguém que não vai se adaptar. Talvez, né? Isso é muito pessoal. Mas acredito que não custa buscar, entender, conhecer, né? É que eu acho assim, essa pergunta é boa porque, na realidade, no passado, a aviação sempre foi a operação de ponta de qualidade. Sempre foi. Porque soltar uma gota no ar e ela não chegar, acabaria com toda a operação. Então, ela sempre teve que fazer menos volume, com a 300 por hora, 200 por hora, 180 por hora, e que tudo aquilo chegasse na lavoura. Uhum. Então, esse o fato, quando a gente volta 10 anos atrás, como tu perguntou, o que acontece? Sempre houve evolução, porque a aviação sempre foi a que ditou a regra, sempre foi a que ditou a qualidade. Mas na prática, quando tu tinha sensores, meios de medir mais arcaicos, tu acabava tendo, como se fosse uma fotografia hoje. Tu olha uma televisão hoje 4K, 8K. E como é que tu dizer, como é que eu via televisão antes no passado, que era só um borrão, né? Tua infância inteira tu viu um desenho na televisão e era um borrão, mas só que na verdade não era. Era aquilo que... Era o que tinha. Era o que tinha. Então essa comparação sempre botou o piloto agrícola na ponta de qualquer coisa, porque ele sempre teve que se manter evoluído. E aí, muitas vezes, diferentes vezes até da questão do terrestre, por exemplo, que normalmente a parte evoluída da máquina terrestre é a parte de pilotagem ali. É a cabine, é ar-condicionado, é um amortecimento, é uma roda mais alta, mas às vezes esquece da gota. Aquela parte fica igual. Ela fica igual por 40 anos, ela está igual. E na aviação não existe nada igual. Na aviação, por mais que tu use um bico modelo lá de décadas para trás, ele tem outras roupagens para ser mais eficiente. Então na realidade, parece não ter evoluído junto, mas não, ele teve que evoluir sempre, porque senão ele não estaria acompanhando hoje essa linha toda. O que eu acho assim, por exemplo, na comparação terrestre, com aviação, com drone, enfim, tem aplicações bem feitas em todos e tem aplicação mal feitas em todos. O que a gente vê muitas reportagens, muitas divulgações, que o vilão é sempre o avião agrícola, né? Então, será que alguém está parando para entender, tá realmente fazendo uma matéria com uma explicação realista de como é? Alguém que está postando isso está realmente entendendo? Tem erros? Tem na aviação agrícola, acredito que sim, como tem em todas as outras. Mas quando acontece alguma coisa, às vezes nem é avião, mas quem leva a culpa é avião, né? Não, às vezes nem aconteceu, né? Mas, isso! Pegar numericamente, né? A gente fala hoje, deve ter em torno no Brasil de 1 milhão de pulverizadores, pegando tudo que é tipo, sim, né? Você tá falando de 30 mil drones, 30 mil drones, né? Acho que pulverizando talvez 15 mil, e tu vai falar de 3 mil aviões. Então, ou seja, não tem, realmente é muita falácia de coisas, mas o que importa? Que a aviação, na prática, ela opera há 79 anos no Brasil, ela dita a regra, ela dita a qualidade. A Travicar, como fabrica muito equipamento de tecnologia, também para máquinas terrestres. Então, a gente tem tecnologias, no exemplo do eletrostático para máquinas terrestres,
para fruta, para grão, né, para autopropelido. Então a gente, quando fala da tecnologia em si das máquinas, a gente fala dominando a informação. Porque a gente tem clientes de fruta, por exemplo, que usavam 3.500 litros de água por hectare. Nossa. Na fruta. Entendeu? Então isso são números absurdos. Certo. Né? Só que isso é o padrão hoje. Se eu for para São Paulo, isso é um padrão na laranja de São Paulo. E aí, quando a tecnologia travicar, tu pode cair para 300, para 400, para 500. Ainda números altos sim, mas é 300, 400 contra 3.500. Sim, então são absurdo, né? Mas então, poderia cair muito mais. Poderia cair muito mais. Só por que então, não cai? Porque daí tem a questão emocional da coisa. Pô, tu já baixou para 300, por que tu vai vir para... Sabe, é 10% do que se faz hoje. Então já é um número absurdo. Mas se tu pegar hoje, por exemplo, como a gente citou do avião, tem clientes que fazem 0,5 litro. A gente teve que melhorar equipamentos, melhorar sensores, aprimorar para ler 0,5 litro por hectare. Entendeu? Olha o controle de tudo isso. Então, tu entra hoje... não é a média, não é... Não, a média é 10, a média é 12, a média é 15. Por que é isso? Porque se estabeleceu essa média, mas se poderia baixar muito mais, isso é óbvio. Só que tem um ponto, né, que também é muito claro. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de um aprimoramento de toda a operação. Não é só às vezes do piloto dominar a função, não é só às vezes do tu mexer no trator. Se o time que apoia tudo aquilo não evolui junto, né, tu acaba tendo dificuldade de trazer a tecnologia. Então, às vezes, tu atrasa 10 anos a tecnologia que tu vai levar para aquele local porque a equipe não está pronta para receber ela. Então, tem toda essa questão também. Só que o que a gente fala de tecnologia, né? Tecnologia é sempre depositar melhor, cobrir melhor, chegar em todos os pontos da lavoura, tratar melhor. Isso é tecnologia. O resto é a gente pulverizar e falar de luxo da função, né? Vou mudar uma máquina com ar-condicionado, a máquina com molejo. Na verdade, o que importa é a gota. Sempre foi a gota, né? Então é isso. E a aviação sempre se propôs só com a gota. Porque se a gota não chega, a aviação não teria funcionalidade. Então ela teve que se especializar em ser realmente o topo dessa informação. Eu comento, por exemplo, assim, na questão de quanto mais baixa a vazão, mais técnico. E mais técnico claro. num contexto. Não é só o piloto, né? Não é só o piloto. É equipamento, é o preparo, o próprio lavoureiro entender que o avião tá nesse nível também. Às vezes tem que vir trazendo gradual para ele a informação. Sim, né? A questão ali do operacional de pista, né? Então, por exemplo, nós usamos produtos lá em pó, né? Produtos pó, diluído ali. Tem mais dificuldade de diluir. Com vazão ali de 10 litros. Aí tem certas situações que eu ouço, eu não uso porque não dilui. Talvez o cara tá diluindo em 100 litros de água e não tá dando certo. Então tem alguma outra coisa. Por que às vezes pode diluir em 10? Então, cara, são ajustes, né? Vai de cada um. Não gosto de usar. Tudo bem, tem outros para substituir. Vou pagar a conta, pago a conta mais cara. Não tem problema, usa outro. Mas eu acho assim que é algo muito particular de cada empresa, de cada produtor, se adaptar, né? Então, quando vem para a parte da aviação e essa questão de baixa vazão, acho que é um pouquinho mais técnico, né?